Alô, colegas, vamos na resolução do nosso segundo problema. O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-las para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos, e em nenhum deles aparece dígito pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é. Então, qual é o contexto desse problema aqui? Você tem os algarismos ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9, e você vai formar números de 5 algarismos e vai colocar esses números em ordem crescente. Quando você fizer isso, ele quer saber qual é a posição que este número aqui, 75.913, vai ocupar. Tá? Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar todos os números em ordem crescente e vamos ver qual é a posição desse número aqui. Esse número começa com 7. Então, antes dos números que começam com 7, vai ter os números que começam com 1, depois os números que começam com 3, depois os números que começam com 5, tudo isso antes de chegar nos números que começam com 7, porque eles vão estar em ordem crescente. Quando nós chegarmos nos números que começam com 7, nós vamos ter os números que começam com 7, 1, depois os números que começam com 7, 3, depois os números que começam com 7, 5. E começam, antes de chegar no 759, tem os números que começam com 751, os números que começam com 753, e aí sim nós vamos chegar no número que nós estamos procurando, que é o 75913. Qual é a posição que esse número vai ocupar quando nós colocarmos todos em ordem crescente? Então vamos ver quantos números existem antes de nós chegarmos neste aqui. Primeiro, quantos números começam com 1? Ora, se começa com 1 e não tem números repetidos, conforme a leitura do problema, não tem algarismos repetidos aqui, então para essa posição eu tenho 4 opções, para esta 3, para esta 2 e para esta uma só opção. Tá? No total eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24 números começam com 1. O mesmo raciocínio vale para os números que começam com 3. Eu vou ter 24 opções. O mesmo raciocínio para os números que começam com 5. Eu vou ter 24 opções. Agora, os números que começam com 7 e 1. Então, para essa posição eu tenho 3 opções, porque eu não vou poder usar nem o 7 aqui, ó, nem o 1. Eu só vou ter 3 opções aqui. Ó. Tá? Para esta aqui eu vou ter 2 e para esta eu vou ter uma opção. No total eu vou ter 3 vezes 2 vezes 1, 6 opções. 6 números que começam com 71. Idem aqui. Eu vou ter 3, 2 e 1. Também eu vou ter 6 números que começam com 73. Quantos números começam com 751? Ora, eu já tenho 3 aqui, eu não vou poder usar nem o 7 aqui, ó. Não vou usar o 5, nem o 1. Então, quantas opções eu tenho agora? Só 2. Então, aqui para essa posição tenho 2 e para essa posição tenho 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Eu tenho 2 números que começam com 751. Com 753, o mesmo raciocínio, eu vou ter
dos números que começam com 753. Pronto. Então, agora eu já tenho a quantidade de números antes do 75913. Quantos números eu tenho antes do 75913? É só somar aqui, ó. Eu vou ter 24 mais 24, né? Aqui, ó, mais 24, mais 6, mais 6, mais 2, mais 2. Tá? Mais 24, mais 6, mais 6, mais 2, mais 2. E isto aqui vai dar 72, 84, 88. Então, eu tenho 88 números antes de chegar neste aqui. Então, qual é a posição que esse aqui vai ocupar? A posição 89. Correto? Então, assim você resolve esse problema aplicando o princípio fundamental de contagem. Eu vou deixar para você resolver este problema aqui. Ó. Tente resolver este problema aplicando o princípio fundamental de contagem. Não esqueça de atentar para as condicionantes do problema. Perfeito? Deixa uma dica para você. A resposta correta é a letra A. Tente resolver esse problema e na próxima aula nós vamos fazer a resolução dele. Se você conseguir resolver, envie para nós aí no grupo, coloque aí a sua resolução para que nós possamos avaliar. Perfeito? Faça isso e nos veremos na próxima oportunidade. Um abraço a todos.